Estou muito feliz por estar aqui esta noite, ver todos os meus amigos reunidos aqui. Lamento estar para me ausentar por um tempo, mas estou grato por esta oportunidade. Quero aproveitar agora para agradecer aos patrocinadores deste encontro, o Sr. McDowell, da Companhia Elétrica McDowell, e o Sr. Max Padden, do Mercado da Rua 6, o Sr. Morgan e outros que patrocinaram esta reunião. O outro dia cheguei em casa de Kansas City e havia cartazes nas ruas e pessoas distribuindo panfletos na cidade e pensei, bem, vão ter uma reunião aqui. Assim, eu lhes agradeço. Agradeço ao diretor desta escola por esta esplêndida cooperação que nos deu e a estes homens aqui. Eles nos permitiram usar este ginásio esta noite para realizarmos este culto de despedida. Minha pequena igreja não é grande o suficiente. Agradeço a eles e a todos os zeladores, a todos que tiveram algo a ver com este culto. Quero lhes agradecer. E está um pouco quente aqui esta noite. Estamos tendo uma recepção calorosa, não é? E querendo o Senhor, de manhã partirei para a Arena de São Nicolau, em Nova York, para 5 noites. E de lá, minha próxima reunião será na Rodésia do Sul, África do Sul. Vamos de lá para o norte da África e de lá para a Índia, então para a Palestina. Voltaremos para casa, querendo o bom Senhor, no dia 1º do ano que vem. E eu estava conversando com o diretor da escola semanas atrás, o qual me disse que quando eu voltasse, poderíamos usar o grande ginásio lá para uma verdadeira reunião algum dia. Vocês gostariam? Vamos lhe dar uma salva de palmas. Muito obrigado. Obrigado. Sempre quis ter uma das nossas reuniões aqui em nossa cidade. Há algo onde moramos que, por mais humilde que seja, não há lugar como esse, há? O lar é... Sempre fui meio que pé na estrada, como dizem, rodando o país. Mas alguns dos momentos mais felizes da minha vida são quando os ouço anunciar no avião: apertem os cintos, estamos sobrevoando Louisville. Que coisa, isso é bom, então. Gosto disso. Acho que qualquer um gosta de voltar para casa. Meu trabalho para o Senhor tem sido evangelístico e talvez seja até que Ele me chame para o lar. Agora, quero perguntar quantos de vocês aqui orarão por mim enquanto eu estiver fora. Bem, posso ouvir vocês. Isso é muito bom. Muito obrigado. Fico grato por isso. Parece caber a mim agora ir às tribos da África do Sul, ajudar os missionários e tal lá. Espero que seja uma grande bênção para muitos. Agora, como está tão quente aqui, tentarei não falar-lhes por muito tempo. Só quero falar um pouco sobre o tema da cura divina. E então vamos ter uma fila de oração esta noite e orar por alguns doentes. Nunca tive, além de um culto de cura, que foi no tabernáculo faz uns 2 anos, e foi tão ruim, as pessoas de pé na chuva e tal, de modo que estes homens de negócios da cidade disseram que tentariam conseguir o auditório se eu pudesse vir aqui, estão vendo? Então, eu lhes disse que ficaria feliz em vir, e sentimos muito agora, e vejo que estão de pé nos corredores e ao longo das ruas lá fora. Assim, nós pensamos que talvez não viessem tantos assim, que este pequeno ginásio bastaria, mas da próxima vez pegaremos o maior do outro lado. E quando eu voltar, gostaria mesmo de ter talvez 5 ou 6 noites aqui na cidade para uma campanha. Obrigado. Muito obrigado. Faz-me sentir muito bem estar em casa e ver as pessoas aplaudindo, virem para os cultos. E muitas vezes, anos atrás, andando pela rua aqui, quando era mocinho, eu nunca pensei que teria a oportunidade de viajar para Nosso Senhor, mas Ele abençoou tanto os cultos que, saímos internacionalmente agora, ao redor do mundo. E esta é a minha segunda viagem para o outro lado, e eu confio que desta vez significará mais do que da outra. Da última vez, quando estivemos na Finlândia, Suécia, Inglaterra, em todos os países escandinavos, e na França, e Bélgica, Escócia, Irlanda, houve literalmente centenas e milhares de pessoas participando das reuniões. Às vezes até 40 mil de uma vez, num único ajuntamento.
E houve tantas curas e coisas acontecendo que seria quase numeroso demais falar delas. Agora, eu estava pensando, um pouco antes de sair, eu estava em Houston, Texas, fazendo uma reunião lá, quando fui chamado à África do Sul, voar e visitar uma tal de senhorita Florence Nightingale. Ela é uma neta da falecida Florence Nightingale, que foi a fundadora da Cruz Vermelha. Muitos de vocês conhecem Florence Nightingale, e esta é uma das suas netas. Ela é uma mulher eminente na África do Sul. Ela tinha câncer, e o câncer estava no estômago e nada podia ser feito. Tomou conta dela antes que percebesse. Um câncer é mais ou menos enganoso e ela só descobriu depois. Ela perdeu o apetite e não agiu, perdendo o ânimo. E quando a abriram, foi impossível realizar a operação. Então, eles a deixaram deitada lá para morrer e fecharam a boca do estômago a ponto dela, ou o vazio, onde o estômago sai no trato intestinal, fecharam aí a ponto dela não poder mais comer. Eles a alimentavam com glicose de diversas formas pelas veias até não conseguirem mais alimentar. E então tinham de esperar a morte vir. Ela me enviou uma foto e é uma das mais horríveis que já vi de um ser humano. Pensei na época, olhando para ela, que estava mais magra do que a pequena Georgia Carter. Ela de certo está aqui esta noite. Ela pesava 16 quilos quando foi curada. Ela esteve inválida, deitada na cama por 9 anos e 8 meses. Tinha ficado deitada de costas por 9 anos e 8 meses, um caso de tuberculose. E quando por visão fui ao lugar em que ela morava, em Milltown, Indiana, e entrei lá e orei por ela, e Nosso Senhor a curou. E ela não ficou mais de cama daí em diante por nada, só para dormir à noite. Ela é perfeitamente normal. Ora, a pianista da igreja de Milltown, atualmente. Gostaria de saber se Georgia está no recinto esta noite. Você poderia testificar ou apenas se levantar. Levante a mão, senhorita Carter, se estiver aqui. Normalmente ela está aqui. Acho que não está esta noite. Oh, aqui está ela, sim. Digamos, louvado seja o Senhor, desta maneira, só com as mãos assim. Isso mesmo. 9 anos e 8 meses sem se levantar da cama. Pesava praticamente 16 quilos. E houve uma senhora aqui, esqueci qual é o nome dela agora. Acho que é Weaver. Ela foi paciente de alguns cirurgiões notáveis aqui da região. E conseguem me ouvir aí? Acho que o microfone parou de funcionar em algum lugar. Muito bem, agora está melhor. Posso ouvir o... Talvez eu tenha invertido algo aqui. Muito bem. E esta senhora Weaver era apenas ossos. Seu médico lhe deu até o dia seguinte para viver. E ela estava tão magra que mal conseguia levantar a mão para eu apertar sua mão. Enquanto orava por ela, o Espírito Santo falou. Ele disse que ela seria uma pessoa sã. E será que a senhora Weaver está sentada presente agora? Senhora Weaver, poderia se levantar? Aquela que foi curada de câncer em tão terrível condição está presente agora? Se ela conseguiu entrar, acene com a mão, seja onde estiver. Não consigo ver, talvez por estarem abanando tantos leques, se a senhora Weaver estiver por perto. Aqui está a irmã dela sentada aqui. Sim. Agora, ouvi dizer que ela... Onde ela está? Ela está em casa. Você é testemunha do caso. Digamos graças ao Senhor por isso. Senhora Margie Morgan, enfermeira graduada por 21 anos com câncer, que estava morrendo em um hospital em Louisville, onde eles, os servos de Deus, os médicos, tinham feito tudo o que podiam por ela. E ela foi levada para casa. Seu marido me trouxe aqui esta noite. Ele disse, não sei se estão no recinto ou não. Seu pai, de 90 anos, gostaria de saber se ela está por perto, senhora Morgan. Se ela pudesse se levantar em algum lugar como testemunha da graça e poder do Senhor para curar, de repente... Oh, aqui está ela, aqui de pé. Bem, deixe-nos ver sua mão de novo. Ela era pele e osso. Olhem para ela agora. Alguns dos cirurgiões mais notáveis do país a haviam desenganado, sem esperança, moribunda. E aí está ela agora, em perfeita saúde. A oração muda as coisas. E essa senhorita Florence Nightingale foi um caso semelhante a qualquer um destes três.
Há mais pessoas sentadas aqui, mas não tenho tempo de mencioná-las. Diversas que são daqui da região, que são testemunhos infalíveis do poder do Jesus Cristo ressuscitado. E assim, esta senhorita Nightingale